Capítulo 14. Tenho a sensação de estar vendo nossos avós casando. Ian cochichou. Eu estava pensando a mesma coisa. Eu não conseguia tirar os olhos do casal. Já era hora de aquelas duas almas encontrarem sossego uma na outra. Eles parecem tão felizes, não é? Vivam os noivos! Sofia gritou quando Madalena e Gomes partiram o bolo. Madalena deixou escapar uma risadinha e seu rosto pareceu ainda mais vermelho, em contraste com o cor-de-rosa claro do vestido. Gomes estufou o peito, não cabendo em si de alegria. Ian bateu palmas, Marina em seu colo imitou. É porque estão tão felizes, disse meu irmão. Finalmente, sorri, ainda admirando o novo casal. Casamentos me emocionavam desde que eu era uma menininha, mas este em particular tinha um sabor especial. A querida Madalena se unir ao adorado Sr. Gomes em uma cerimônia matinal simples, a pedido dos dois, porém muito comovente, na capela da vila. Meus olhos marejaram quando ele desvelara a sua noiva. Muito amorosamente, beijando-lhe a testa, se demorando um pouquinho. Madalena fechara os olhos. Nenhuma palavra fora pronunciada. Não era preciso. E ali estavam eles, na casa que um dia pertencera ao guarda-caça da propriedade dos Clark, e que daquele dia em diante pertenceria a ambos, festejando sua união. Iam mandar a reformar o chalé, que agora estava irreconhecível. As paredes haviam recebido uma camada de tinta verde clara, o telhado passou por um bom reparo, e a mobília, embora antiga, reluzia. Eu sabia que Madalena gostava de morar conosco, mas, ao ver o carinho como ela ajeitava um vasinho sobre uma mesa, como abria a cristaleira com cuidado para pegar um prato, tive a sensação de que ela tinha acabado de encontrar o seu lugar preferido no mundo. Além de minha família, estavam ali Thomas e Theodora. Tia Cassandra se recusava a celebrar um casamento de criados. Isaac, muito bonito em sua roupa de domingo, o padre Antônio, todos os empregados da propriedade, os Almeida e a senhora Mirtes, irmã de Madalena. Lucas não comparecera à cerimônia. Não fiquei de todo surpresa, mas ainda assim não consegui evitar o desapontamento. Onde está seu noivo? Ian quis saber, como se lesse meus pensamentos. Imagino que tenha ficado detido com algum paciente. Inventei. As doenças não dão aviso, você sabe. Meu irmão apertou os lábios, as sobrancelhas abaixadas. Acabei rindo. Você quer esganá-lo de novo, não é? Sim. Mas não posso, Elisa, porque sou um idiota e prometi a você que não ia interferir. Bolo, bolo! Marina, prestes a completar 1 ano, se remexeu no colo dele, até conseguir descer. A titia vai pegar para você, meu amor. Espremendo-me entre as pessoas, consegui pegar para a menina um prato com a mais deliciosa receita de Madalena. Nina se sentou no chão da pequena sala ao lado do padre Antônio e, deixando o talher de lado, comeu com as mãos, chupando os dedinhos para apanhar todas as migalhas. Lucas, meu caro, exclamou o Dr. Almeida assim que voltei a me sentar. Olhei para a porta em tempo de ver Lucas entrando, os cabelos úmidos, equilibrando uma pequena caixa debaixo do braço. Ele não sorriu para mim como fazia antigamente, mas me dirigiu uma discreta reverência. Como eu tinha sido tola! Por um momento naquela floresta no dia anterior, quando Lucas me beijara, cheguei a fantasiar que haveria futuro para nós. Mas eu estava enganando a mim mesma. Ele fora movido pelo desejo, presumo. Atração não é o mesmo que amor. Sofia me explicara a diferença certa vez. Pode-se sentir um e não o outro. O beijo de Lucas deixara claro que ele sentia a atração por mim. Eu não devia confundir as coisas. Mas confundia porque, para mim, o desejo brotava do centro do peito. Almeida mais parece um pai orgulhoso que o tutor do rapaz. Ian comentou, achando graça. Não posso negar que, no que diz respeito à profissão, seu noivo seja um excelente profissional. E é muito bom ter mais um médico na vila, embora alguns não concordem comigo. E por que não? Inclinei a cabeça para o lado.
Ouvi uma ou duas pessoas de posses reclamando que tanta facilidade pode estimular seus empregados a ficarem mais doentes. Soltou uma pesada expiração que me fez rir. Lucas cumprimentou Alberto. Depois prontamente se dirigiu aos noivos e entregou a caixa a Madalena, que a recebeu com surpresa e grande contentamento. Deteve-se brevemente com Sofia, antes de se aproximar de mim. Senhorita Elisa Clark, cumprimentou. É animador saber que ainda se lembra do caminho para esta propriedade, doutor. Meu irmão escarneceu. Ian, resmunguei. Peço desculpas pelo atraso. Lucas cruzou os braços nas costas. Não pretendia faltar ao casamento, lamento. Já me desculpei com os noivos, mas uma emergência surgiu quando eu estava a caminho da igreja. Percebi que meu irmão pretendia dizer mais alguma coisa, mas algo atraiu sua atenção e ele se levantou depressa. Entendi o motivo quando avistei Nina, arremessando o que restara do seu pedaço de bolo na batina do padre Antônio. Lucas decidiu ocupar o lugar de meu irmão. Eu aprumei as costas, um pouco inquieta com a proximidade. Senhorita Elisa, começou em voz baixa. Preciso lhe pedir desculpas. A senhorita estava coberta de razão ontem quando me repreendeu. O que aconteceu com Praxedes foi culpa minha. Se eu a tivesse acompanhado ao baile, como é o meu dever, ele não a teria insultado daquela maneira. Tenho sido um noivo relapso. Não importa a natureza do nosso compromisso. Eu o assumi e devo cumpri-lo da melhor maneira possível. Se sua chegada inesperada me surpreendera antes, agora eu parecia inventar uma nova palavra para definir o que estava sentindo. Virei o rosto e fingi admirar o arranjo de flores sob a mesinha de centro. Por isso eu gostaria que me acompanhasse até a varanda. Ele se remexeu no assento, parecendo desconfortável. Prometo que ficaremos à vista o tempo todo. Preciso falar com a senhorita sem interrupções. É importante. Seu tom urgente me dizia a mesma coisa. Por isso meus dedos tremiam ligeiramente quando os coloquei em sua palma, aceitando ajuda para me levantar. Torci para que ele não tivesse percebido. Quando estávamos do lado de fora, sob a sombra da varanda, onde Madalena pretendia pendurar um balanço, um miado nos fez olhar para baixo. Bartolomeu se esfregava nas botas de Lucas. Não me diga que sentiu saudades. Ele se agachou e acariciou a cabeça do gato. Olhou para cima. Como ele se comportou? Muito bem. E Marina o adorou. Enlouqueceu, talvez fosse a palavra certa para descrever a euforia de minha sobrinha ao ver o gatinho pela primeira vez. Acho que vão ser grandes amigos. Bartolomeu andou pela casa toda para se familiarizar, eu suspeito. Preparei uma cama, mas acho que ele não gostou muito porque acabou por dormir sobre uma das minhas... Eu me detive antes que pudesse concluir, enrubescendo. A curiosidade dançou nos olhos de Lucas. De suas? De minhas... anáguas. Falei por fim, com o rosto sapecando. Gato atrevido. Mas sua voz tremeu com divertimento, estragando a repreensão. Quando Bartolomeu decidiu investigar algo no quintal, Lucas se endireitou e olhou para mim com intensidade. Antes de mais nada, começou, um tanto ansioso. Quero reafirmar meu comprometimento com você. Amanhã meu advogado irá até a sua casa para que você assine o contrato de noivado. Eu já assinei. Isso devia ter acontecido há muito tempo, mas, por causa da doença da senhora Clark, pensei que o momento fosse pouco oportuno. Mas a razão pela qual pedi que me acompanhasse até aqui é outra. Ele inspirou fundo. Eu preciso ir para a Itália. O quê? Por quê? Lucas retirou um papel do bolso e me entregou. Reparei que o nó de seus dedos estavam esfolados. O que aconteceu com sua mão, doutor? Sua face reluziu com um brilho de satisfação. Nada com que deva se preocupar. Ele apontou com a cabeça o papel que eu segurava. Leia. Depois de desdobrar o papel, fiz o que ele pediu. Meu caro Lucas, fiquei muito intrigado com sua carta. Espero que em sua próxima missiva tenha a bondade de me explicar de onde tirou tantos vocábulos curiosos.
De todos os que usou, o único de que já ouvi falar é micro-organismos. Um entomologista italiano chamado Agostino Bassi estuda os bichos da seda há muitos anos e chegou a uma espantosa conclusão. Embora ainda não tenha conseguido provar sua tese, é do meu antigo professor de anatomia, esclareceu. O doutor Magnus Couto se mudou para Veneza faz pouco tempo. Creio que saiba que fiquei particularmente interessado naquele remédio que salvou a vida da senhora Clark, não? Sim, eu notei. Embora interessado não fosse a palavra que eu usaria para descrever o que tinha acontecido. Desde então, eu não paro de pensar nisso, senhorita Elisa. Ele deu alguns passos fitando as tábuas corridas do assoalho. Aquele livreto me é completamente estranho, ainda que eu reconheça alguns poucos termos médicos. Andei falando com algumas pessoas sobre ele. Você andou? Eu interrompi, alarmada. Você mostrou para alguém? Disse onde o conseguiu? Oh Deus, se alguém desconfiasse que aquele remédio viera do futuro, Sofia poderia estar em apuros e todo o meu esforço teria sido em vão. Lucas percebeu minha agitação. E como eu poderia fazer isso, se eu mesmo não sei explicar de onde o remédio veio? Fique descansada. Nunca mostrei ou mencionei o folheto, apenas meus rascunhos. Mas eu preciso saber mais. Como médico, eu preciso desvendar aquela fórmula a qualquer custo. Seu entusiasmo beirava o ardor. Eu já estava perdendo a esperança de descobrir qualquer coisa, mas hoje de manhã recebi esta carta. Dei mais uma olhada no papel, antes de dobrá-lo e devolver a ele. Me perdoe, mas acho que não entendi. O que os bichos da seda têm a ver com o remédio da Sofia? Não sei ainda. Por isso preciso averiguar. Vou para a Itália, falar com o Dr. Bassi e tentar entender o máximo que puder sobre a pesquisa dele. Não pretendo ficar muito tempo, 1 ano talvez. 1 ano? 1 ano inteiro? Ele parou, diante da cerca baixa de madeira que rodeava toda a varanda, fitando a colina ao longe. Creio que este afastamento possa ser benéfico para nós dois, murmurou. Escrevi para Magnus, pedindo uma carta de recomendação. Pretendo trabalhar enquanto estiver por lá. Acho que conseguirei uma boa recomendação. Além de adquirir experiência e me familiarizar com novos métodos e tratamentos, isso deve apressar a nossa situação. Minhas emoções estavam em frangalhos. O Lucas iria embora e me apresentava um motivo que eu gostaria de dizer que soara como desculpa para se afastar, mas que, no fundo, ao me recordar da maneira como ele se dedicara à leitura daquele folheto, quase beirando a obsessão, sabia que era verdade. Além disso, se ele encontrasse um jeito de desvendar aquela fórmula, poderia ajudar a salvar muitas vidas, muitas Rebecas e Sofias. Não, ele não mentia apenas para se afastar, nem para me magoar. Estava sendo franco, tentando honrar a memória da irmã e fazer do mundo um lugar melhor, ainda que não me incluísse nesse mundo. Engolindo em seco, forcei-me a dizer: o senhor está certo. Se houvesse uma maneira de produzir aquele remédio, muitas vidas seriam salvas. Então, tudo o que posso desejar é que faça uma boa viagem. Ele me olhou por sobre o ombro, o rosto muito sério, mas algo semelhante à decepção perpassou seu rosto. Quando pretende partir? Perguntei. Ainda não sei. Preciso tomar algumas providências antes, mas não deve demorar muito. Bem, espero que o senhor encontre o que procura. Seu olhar se atrelou ao meu. Conforme ele se virava para mim, era uma mistura das duas cores agora, cheio de intensidade, o que dificultou tudo, pois não fui capaz de lê-lo. Aquilo era um adeus? Eu vou pegar um pedaço de bolo para o senhor, falei tremendo. Se ficasse ali mais um instante, cairia no choro. Ele abriu a boca, mas o que quer que pretendia me dizer jamais deixou seus lábios. Eu também vou entrar. Tenho que falar com o seu irmão. Bartolomeu voltou para a varanda, pulando na cerquinha branca e se assentando diante de Lucas, que afagou o queixo do gato.
Girei sobre os calcanhares e comecei a entrar. No entanto, pouco antes de passar pela porta, pude jurar que ouvi Lucas murmurar: "Cuide dela para mim, Bartolomeu." Ele então fez o que havia prometido. Falou com meu irmão e, no dia seguinte, logo pela manhã, seu advogado apareceu com o contrato de noivado. Ian examinou o documento com atenção, os dedos tamborilando na mesa, inquietos. O Sr. Andrada zanzava impaciente pelo escritório de meu irmão, enquanto eu me mantinha o mais ereta possível no sofá de couro, esperando que Ian terminasse a leitura. Ele, por fim, abaixou o papel e olhou para mim. "Parece bom, Elisa. Seu noivo foi bastante... generoso." "Devo concordar, Sr. Clark." O advogado cruzou os braços nas costas. "Eu tentei aconselhar o Sr. Guimarães a um acordo mais tradicional, mas ele não estava aberto à discussão. Creio que o senhor tenha percebido como é vantajoso para sua irmã." "Sim, eu notei, Sr. Andrada. Se importaria de esperar um instante para que eu e minha irmã possamos discutir o assunto?" "De modo algum. Tome o tempo que precisar." Ele se sentou do outro lado do sofá e pegou um dos bolinhos que Madalena trouxera mais cedo. Ficando de pé, Ian indicou com a cabeça que eu o acompanhasse. Fomos até a sala de leitura. "Há algo errado?" perguntei, enquanto ele fechava a porta. "Isso é você quem deve me dizer, Elisa." Caminhou pela sala até se recostar ao piano. "Lucas foi bastante generoso no contrato. Não fez qualquer exigência. Isenta você de qualquer despesa e nem mesmo o dote exigiu." "É mesmo?" "Suponho que esteja querendo compensá-la por esta viagem." Ergueu os ombros. "Ainda que eu queira estrangulá-lo por pensar em afastar-se justamente agora, compreendo os motivos dele. Se existe uma possibilidade de conseguir mais daquele remédio, Elisa, eu serei o primeiro a apoiar a pesquisa moral e financeiramente." "Eu sei, Ian. Eu também." Depois de assentir, Ian se endireitou e caminhou pela sala até parar diante da janela, o olhar perdido em Sofia, que perambulava pelo jardim com Nina no colo. Elas não nos viram e minha irmã se sentou no chão com a filha, colocando-a na grama. Marina logo começou a explorar. Bartolomeu chegou mais perto de Sofia, até subir em suas pernas e se aninhar ali. "Sofia está grávida." "Ian!" Corri para abraçá-lo. "Meu irmão, que notícia maravilhosa! Sofia não me disse nada." "Ela não descobriu ainda." Soltando-o, eu encarei com a testa franzida. "E como você pode saber que ela está grávida se nem ela sabe?" "Um homem conhece o corpo da sua mulher melhor que o seu próprio, Elisa." Ela pigarreou. Já começou a mudar. Mas em vez de alegria, meu irmão parecia dominado pela apreensão. Ian, tanto o Dr. Guimarães quanto o Dr. Almeida garantiam que Sofia está totalmente recuperada da pneumonia. Não há razão para ficar preocupado. Ele abriu a boca, mas se deteve, indeciso quanto ao que dizer. Por fim, balançou a cabeça e se afastou da janela. "Eu sei, é bobagem minha." Mas senti que ele escondia alguma coisa de mim. "Elisa, eu gostaria que compreendesse que eu me sentiria muito mais seguro vivendo em um mundo onde existissem remédios capazes de combater uma pneumonia. Você, Sofia, Marina, o bebê a caminho. Essas foram as razões pelas quais Lucas deixou esta propriedade ontem sem um buraco no peito, depois que contou sobre a viagem. O que eu quero saber é como você se sente a respeito de tudo isso." Soltei um suspiro e me acomodei no sofá. "Ele contou sobre a Rebeca?" "Não." Conforme eu relatava a história da menina, o rosto de Ian ia se alterando, se tornando mais sombrio. Eu sabia exatamente em que ele estava pensando quando se sentou perto de mim e segurou minha mão, apertando-a com força. "Quando ele me contou essa história, eu só pude pensar em você, Ian. Eu não suportaria perdê-lo, meu irmão, e por isso compreendo a devoção de Lucas pela medicina. Na verdade, essa devoção é a Rebeca. Como posso impedi-lo de tentar encontrar algo que pode melhorar a vida de todos nós? Como posso impedi-lo de honrar a memória da irmã? Não posso, Ian." "Está bem."
Ele correu as mãos pelos cabelos, soltando o ar com força. Creio que você queira assinar o contrato, afinal. E qual alternativa eu tinha?